Aí, tá vendo, gente? Quem sabe faz ao vivo e quem tem feedback, quem tem backstage aqui poderoso. Agora eu apareci. Mas então pronto, gente. Então eu vou recomeçar aqui. E aí quem tá no Instagram vai me perdoar de ter que ouvir de novo. Tá bom? Mas depois eu edito o vídeo que vai ficar no YouTube. Então vocês vão ter que ouvir de novo o que eu vou fazer. Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, problemas técnicos, dedinho, sabe? Assim, quem tá atrás entre o teclado e o computador. Então, esse é o problema técnico. Eu esqueci de clicar aqui num comando e eu uso o OBS, gente, para fazer a transmissão para vocês. E aí eu esqueci de clicar aqui num comando e eu fiquei falando sozinha aqui. Vocês estavam escutando nada, ficaram aí um tempo escutando nada. Então eu vou repetir e vou chamar o pessoal que está no Instagram para vir pro YouTube, que eu vou encerrar essa transmissão aqui do Instagram, tá bom? Beijo para quem tá aqui. Vem pro YouTube, lembra que é só clicar no link que tá lá na bio e já vem direto para cá pra transmissão, tá? Um beijo, gente. Estamos só nós aqui no YouTube e eu tava contando aqui pro pessoal que tava no Instagram o seguinte: eu tenho um treinamento de liderança que ele chama Agente Transformador. E esse treinamento é um treinamento longo, um treinamento de 4 meses. É um treinamento com 13 módulos, na verdade, né? Então, normalmente eu faço esse treinamento híbrido, um pouco online e um pouco presencial. Uma parte dele online, uma parte presencial, mas eu vou estar lançando esse treinamento todo ele online. Então, foi um pedido que eu tive e eu acho que me esforcei, né, para poder conseguir transformar tudo que eu fazia no presencial para o online, tá dando super certo. E eu quero colocar aqui para vocês, gratuitamente, o módulo 0. Por quê? Porque eu tô pegando os temas centrais de cada um desses módulos e colocando aqui para vocês. Hoje, por exemplo, vai ser feedback. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que a gente vai começar a trabalhar com feedback hoje. Falar de mitos, falar de os segredos, né, do feedback, mas na verdade são as estratégias, né, de feedback construtivo, feedback humanizado, estratégico. Então, o que eu vou fazer? O módulo 0 eu vou lançar agora no final de outubro, ele gratuitamente, ele completo. Ele é um módulo que tem uma duração aí de 2h30, 3 horas, é um aulão, gente. É bem robusto, então ajuda na elaboração de metas, ajuda na consciência sobre liderança participativa, sobre uma liderança humanizada, que é essa liderança que o mundo hoje está precisando, está pedindo, que essas novas gerações estão exigindo, né? Então, esse treinamento, ele tem esse intuito de potencializar a ação dos líderes, né, junto a seus liderados, e começar a ter resultados cada vez melhores e com isso uma participação cada vez maior das equipes com mais eficiência. Então, o módulo 0 vai ser gratuito e vai estar no final do mês para vocês disponível. Eu vou colocando aqui tanto no YouTube quanto no Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu vou colocando aqui a data, eu não tenho o dia certinho ainda, mas eu vou colocar a data certinha para vocês. E aí eu vou lançar o treinamento completo para quem quiser fazer em grupo, por exemplo, é o que eu mais faço, são empresas que contratam o treinamento para os seus líderes. Então são 6, 8, 10 líderes que fazem o treinamento juntos. É bastante eficaz isso, sabe? Porque tem uma sinergia que acontece dentro da equipe, né, de liderança da empresa, é bastante legal. Mas também tem pessoas avulsas, vamos dizer assim, né? E pensando nesses avulsos, eu pensei que muita gente pode ter interesse em comprar módulos específicos. Então, eu vou fazer uma apresentação depois geral de cada módulo, o que significa cada módulo, porque eles são uma construção. Então, eu costumo dizer o seguinte, que tudo que a gente faz nesse treinamento é para chegar nesse dia aqui, nesse dia do feedback, e começar a usar o feedback. Então, esse aqui é o módulo 5, então o que vem antes e o que vem depois, está tudo centralizado na forma de comunicação do líder, que é a coisa, ao meu ver, né, uma das coisas mais importantes que ele pode ter.
é a comunicação efetiva. O que eu quero dizer para vocês hoje sobre feedback é o seguinte: a gente tem no feedback uma forma, né, de comunicação muito estratégica. Então, o maior medo das pessoas é o medo da rejeição. Não tem um medo maior. A gente tem muito medo de ser rejeitado, das pessoas não gostarem da gente, das pessoas não entenderem o que a gente quer transmitir, das pessoas não nos compreenderem. Então, esse medo... Pessoal, o que faz com que a gente sinta uma rejeição descomunal, vamos dizer assim, que afete esse nosso medo, que acesse, que dispare? Bom, gente, vocês desculpem aí os ao vivo, quem tá ao vivo, né? Depois, quem assistir depois vai pegar mais editado, mas por enquanto, quem tá ao vivo vai ver aí os bafões dos backstage da gente fazer funcionar, né? O maior medo que a gente tem é a rejeição, e o que mais faz com que a gente se sinta rejeitado é quando a gente não é compreendido. Então, assim, é muito, muito, muito importante a gente ter em mente que o que a gente mais quer é ser compreendido. Então, muitas confusões que se dão em relação a isso. A gente acha que a gente está se explicando de maneira efetiva e não está, que a gente está sendo claro e não está sendo claro, que a gente está sendo objetivo e a gente não está sendo objetivo. E muitas vezes, ao invés da gente falar do que a pessoa está fazendo, a gente fala da pessoa. E aí isso é uma das coisas que causa muito, mas muito, muito, muito problema em qualquer interação. Não é só em feedback, não. Qualquer interação. Então, o que a gente precisa ter em mente? Deixa eu beber uma aguinha aqui para poder... O que a gente precisa ter em mente? Um dos maiores mitos que a gente tem é de que se eu estiver fazendo um feedback, eu tô passando a mão na cabeça e eu tô adulando a pessoa, que feedback é para adular as pessoas. E não é esse o foco. Um feedback, eu já vou passar aí a primeira premissa do feedback, que é alimentar o sistema que a gente está inserido. Isso é feedback. Então, com que qualidade eu tô alimentando esse sistema que eu tô inserida? Então, se é no meu trabalho, como é que eu estou fazendo essa alimentação desse sistema? A gente está vivenciando, está dentro de um sistema, seja ele com poucas pessoas, com muitas pessoas, a gente sempre está dentro de um sistema. Então, no meu profissional, qual é a qualidade dessa alimentação que eu gero ali, desse retorno que eu vou dando ali e vou recebendo também? A qualidade do que eu recebo, a qualidade do que eu devolvo vai determinar a qualidade das relações e também produtividade, satisfação, qualidade de vida, tudo isso. Então, feedback não é passar a mão na cabeça, feedback não é adular as pessoas, esqueçam isso, tá? A gente não vai, ou então tem um outro mito que é pior ainda. Eu vou fazer um feedback e eu vou falar tudo que eu penso dessa pessoa. Não. Isso não é feedback, né? Ou então eu vou falar tudo de errado que eu tô vendo. Não, isso também não é feedback. Isso é descarga emocional, catarse, qualquer coisa, menos feedback. Então, assim, feedback nem é adular ninguém, porque não faz parte de uma liderança saudável, esse tipo de comportamento, e nem esmagar ninguém com as nossas frustrações, com as nossas angústias, com as nossas raivas e tudo mais, né? Então, esses dois mitos de lado, a gente vai falar do que é essencial no feedback: respeito e proximidade, verdade. Então, tem uma coisa que eu quero perguntar para vocês, quero que vocês façam uma pausazinha aí no vídeo para vocês responderem para si mesmos. Quando eu vou fazer um feedback com alguém, eu vou perguntar para a pessoa algumas coisas, eu vou falar para a pessoa algumas coisas, eu vou escutar da pessoa algumas coisas. Qual desses 3 pontos vocês acham que é o mais importante? Pausa e responde para si mesmos. Se você acha que é falar, ou se você acha que é escutar, você está em dois pontos, né? Claro que a gente vai falar um pouco, claro que a gente tem que escutar, mas para a gente escutar realmente o que faz diferença, eu preciso perguntar.
Eu preciso fazer perguntas que realmente estimulem a pessoa a falar do que se passou. Porque o foco do feedback é em resultados. Resultados. Qual é o resultado que a gente vai analisar? Não importa se ele é um resultado que foi insatisfatório, ou que ele foi muito satisfatório, que ele superou as expectativas, não importa. A estratégia de conversa é a mesma. E qual é a base, qual é a estrutura, qual é a raiz que a gente precisa ter em mente como principal, como ponto principal? O interesse na outra pessoa. Porque com o interesse no outro, eu consigo criar diálogo. A gente não consegue dialogar com ninguém se não tiver interesse no que a pessoa tem a nos dizer, no que ela tem a expressar para nós. Então, a base chama-se interesse. Eu preciso ir para um momento de feedback interessado no que a pessoa vai ter para me contar. E esse interesse, ele precisa ser genuíno? Sim, ele precisa ser genuíno. Mas ele precisa ser um interesse na pessoa. Porque quando a gente tem interesse na pessoa, a gente escuta com uma qualidade maior. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas eu acredito que sim. A gente escuta seletivamente. A pessoa tá falando um monte de coisa e aí a gente tá só ouvindo, né? Tá ouvindo aquele barulhinho assim. E de repente a pessoa fala uma coisa que interessa a gente. Opa, peraí, fala de novo, repete. Por quê? Porque ali captou a nossa atenção. E aí ali eu realmente presto atenção e aí eu escuto com uma outra qualidade. Então, o interesse no outro é a premissa número 0, vamos dizer assim, para um feedback, né? E o que acontece quando eu recebo um feedback inadequado? O que acontece quando eu recebo um feedback que não demonstra interesse em mim, que não demonstra interesse no que eu fiz, que não demonstra respeito pela minha pessoa, por quem eu sou? O que acontece comigo quando eu recebo esse tipo de feedback? Me sinto desaprovado. Então, eu me sinto rejeitado ali, em quem eu sou, na minha pessoa, na minha personalidade, no meu ser. E isso faz muito mal. Porque aí, quando eu percebo isso, eu já crio uma barreira. Eu crio uma barreira de defesa. Então, quando a gente quer realmente fazer um feedback, a gente tem que demonstrar interesse para que a pessoa saiba que o que ela está me contando tem interesse para mim, é interessante, eu estou escutando, eu estou ali presente, porque eu já vi tanto, gente, as pessoas quererem fazer feedback fazendo outra coisa, atendendo o telefone, respondendo, não, pode ir falando aí. Vocês acreditam nisso? Mas quer dar feedback, às vezes por telefone, assim, sabe, fazendo outras coisas, fazendo alguma coisa no computador. Isso não é demonstrar interesse pela pessoa. Isso é demonstrar que a pessoa tá em segundo plano ali. Eu tô fazendo alguma coisa muito importante e aí você se encaixa aqui e eu vou te dar a atenção possível. Para e pensa se é agradável, né? Quando a gente tá falando com alguém e essa pessoa tá fazendo outra coisa. Não é agradável, né? E aí, gente, nesse tipo de situação, o líder está estimulando duas coisas. Uma, ele está estimulando o liderado, às vezes, a falar coisas sem importância nenhuma, porque esse liderado sabe que não está sendo escutado mesmo, então, com atenção, né? Então, ele simplesmente fala, joga algumas coisas ali. Às vezes, joga até para ver se o que ele tá falando o outro tá escutando mesmo. Fala até umas bobeirinhas, sabe? E fala além do que precisa. Não fica sucinto no que realmente é importante. O que gera menor interesse no outro. E isso é uma bola de neve, né? Então, um não demonstra interesse, o outro sabe que não tem interesse, então ele fala qualquer coisa, e aí por falar qualquer coisa o outro se interessa menos, e aí vai. Ou seja, não é algo que seja saudável, construtivo, que construa relações realmente de confiança, realmente que se apoiam, né? Então, em um feedback, eu preciso, vamos lá, atenção, tá atenta ali no momento. Eu preciso demonstrar respeito, interesse para poder criar diálogos. Então,
Estamos já conseguindo um diálogo? Estamos conseguindo um diálogo. Então, qual é eu tenho uma série de perguntas que eu compartilho no treinamento, que é para ajudar, para dar uma noção para as pessoas de o que elas podem, né? Ou o que seria interessante perguntar em determinadas situações, mas mais como só um exemplo, né? Não que precise seguir a risca ali, não é uma receitinha de bolo, porque não tem receita de bolo. O que mais importa pra gente é o momento ali. E se a gente tá atento ao momento, a gente vai saber fazer a pergunta adequada, né? Mas tem uma pergunta que eu acho que ela é muito importante para um feedback, que é: o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Como é que você chegou nesse resultado? O que aconteceu? Me conta. E aí escutar. Escutar, porque, gente, nesse momento de o que aconteceu, a pessoa tem que parar e refletir o que aconteceu, porque às vezes ela não parou para pensar no que ela fez, no porquê que ela fez. Então, esse tipo de pergunta, né, que vai realmente fazer com que a pessoa nos conte o processo dela para chegar naquele resultado, ele abre muitas portas. E às vezes, gente, o líder tem que ter uma sensibilidade de que ele vai fazer uma pergunta que pode ser essa inicial, tá? E a pessoa que às vezes está sem o hábito de ter esse tipo de interação mais próxima, mais verdadeira, né, mais profunda, vamos dizer assim, porque quando a gente demonstra interesse, a gente está se aprofundando na relação, a pessoa pode se assustar e falar: ah, mas como assim? O que aconteceu? E falar uma coisa qualquer. E aí o líder tem que ter paciência de voltar e falar: não, ok, mas me conta com detalhes, o que aconteceu? Como é que você chegou nesse resultado? Como é que foi esse processo? E escutar. E a partir do que ele está escutando, interagir, dialogar. Né? Então, assim, eu acho que esses dois mitos que a gente desconstruiu, de que é passar a mão na cabeça, porque não? A gente vai fazer uma análise, e uma análise lógica, uma análise detalhada, uma análise estratégica. O líder que está se preparando para um feedback, e aí essa palavrinha é muito importante, preparação. O líder precisa se preparar. Eu posso fazer feedback assim, sem de momento? Chama, né? On time, assim, na hora que aconteceu? Claro que eu posso. Óbvio, preciso fazer. Com certeza vai acontecer essas situações. Mas sempre que possível, criar uma estrutura de feedback, criar um hábito dessas conversas acontecerem de análise de resultados. Porque com isso as pessoas vão tendo oportunidade realmente de crescer, realmente de entender o que elas mesmas entenderem o que elas estão fazendo, o processo que elas estão tendo para chegar nos resultados que estão tendo, se elas precisam de algum apoio, se elas precisam de algum novo recurso. Tudo isso pode aparecer no feedback e, se aparecer, é muito importante. Então, o líder precisa também estar desarmado de tenho que falar isso, aquilo. Não, não é bem assim. Né? É um diálogo, é uma conversa. E essa conversa é uma conversa que vai acontecer de maneira profunda. E se ela acontece de maneira profunda, a gente tem que estar disposto a molhar a canela, né? Molhar o joelho. Porque se eu ficar só na beiradinha ali daquela conversa, se eu ficar só na beiradinha do tema, eu não consigo me aprofundar, eu não consigo demonstrar o interesse suficiente na pessoa. Uma outra coisa, um outro segredinho, vamos dizer assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que o feedback ele precisa de monitoramento. Então eu vou conversar com você sobre algum resultado que você gerou, né? A gente vai ter essa conversa e a gente vai precisar voltar nessa conversa algumas vezes, né? Para monitorar o avanço disso, ou a melhoria, ou eliminar algum tipo de ação que estava tendo algum efeito indesejado, né? Então, é suporte, gente. Feedback, o que eu falei, é alimentar o sistema que eu estou inserido. A qualidade dessa alimentação determina a qualidade e a efetividade das pessoas, a produtividade das pessoas, do sistema como um todo ali. Se eu paro de alimentar esse sistema, a tendência dele é a gente fala aqui em Minas assim, ó, minguar, né? É começar a
sumir. Porque se não tem alimentação, não tem nutrição naquilo ali, não tem retorno também. Então aquilo vai gerando ali uma entropia, né? Vai eliminando aquelas possibilidades de acontecimento. Meu gato, viu, gente? Ele participa, ele tá falando que ok, que é isso mesmo, ele tá concordando comigo, viu? É o Pantera. Gente, então assim, esse alimentar o sistema é o que a gente tem que ter em mente. Eu estou alimentando o sistema que eu estou inserido e eu estou recebendo alguma alimentação de volta, estou recebendo algum retorno desse sistema também. E aí eu vou calibrando a minha interação baseado nisso. O que eu estou recebendo? O que eu estou ofertando? Eu oferto algo e eu recebo algo em troca. Essa troca, a qualidade dessa troca se dá por meio de feedback. E aí a gente pode ter ganhos muito, mas muito, muito, muito efetivos. Então, ó, não é para passar a mão na cabeça, não é para desabafo, é para demonstrar interesse, é para alimentar o sistema e precisa de monitoramento. Isso é o básico do básico do básico do feedback. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas aqui que eu dei para vocês. Se quiserem se aprofundar, a gente vai ter oportunidade de se aprofundar mais para frente, né? Como eu disse lá no comecinho, eu vou estar lançando esse módulo 0 gratuito para vocês poderem aproveitar muita coisa do que eu disse aqui, do que vocês anotaram aí, com certeza. Quando a gente estiver falando do módulo 0, vocês vão falar, olha, isso aqui tem a ver com o que a Ana falou lá sobre feedback, tá bom? Então, aproveitem, elaborem, se preparem para os feedbacks para essa semana, né? Parem e analisem quais são as conversas importantes que vocês têm que ter. Dediquem algum tempo para elaborar essas conversas, né? E lembrem-se de perguntar para as pessoas como é que elas chegaram naquele resultado. O que aconteceu que levou a pessoa a alcançar determinado resultado? Não importa se é satisfatório ou se insatisfatório, ok? A gente se vê domingo que vem. Domingo que vem provavelmente eu já vou ter a data do módulo 0, do Líderes como Agentes Transformadores. E aí eu vou aguardar vocês, vai ser muito legal, muito, muito, muito mesmo. Aí é um módulo de 3 horas, assim, um módulo grandão mesmo, com bastante exercício, bastante coisa para ser feita, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo grande para vocês, um bom domingo. Aproveitem, reassistam, compartilhe com os amigos, compartilhe com os colegas de trabalho, que eu acho que são informações muito relevantes que fazem diferença no nosso dia a dia, tá bem? Um beijo grande.